Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, maestro de la lengua española. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos a estudar? Vale. Então, galerinha, falamos na aula anterior um pouco, fizemos, na verdade, uma pequena análise crítica da obra de Miguel de Cervantes, a obra Don Quixote de la Mancha. Então, galera, se você ainda não assistiu a nossa videoaula, que nós fizemos um resumo da obra, ou não teve oportunidade a ler a obra, eu sugiro que faça. Porque a gente está discutindo aqui, fazendo uma análise, mas para você estudante que de repente ainda não viu nada sobre a obra, não sabe e não assistiu a nossa videoaula anterior, fica um pouco complicado de você entender do que nós estamos falando aqui, né, e o que estamos abordando na aula de hoje. Então, é essencial que você tenha noções aí do que acontece ou o que é a obra Don Quixote de la Mancha. Então, vamos continuar aqui, mas vamos entender, né, galerinha? Então, nós falávamos na aula anterior que Miguel de Cervantes ele construiu essa obra dentro de uma realidade ao qual ele cresceu e viveu. Realidade essa que era baseada em muitas desigualdades sociais. Era uma Espanha que, apesar de ela ser uma grande potência da época, ela também tinha um lado marginalizado, tinha pobreza, tinha miséria, tinha os pequenos camponeses que pagavam altos tributos e muitas das vezes tinham dificuldade até para sobreviver, né? E o senso de justiça, esse que é o ideal que Don Quixote de la Mancha buscava durante toda a sua obra, se você, ao lermos, vamos perceber que durante os episódios dessa obra, nós vamos vendo esse contraste entre a fantasia e a realidade. Ele usa a fantasia justamente para amenizar essa realidade dura, que muitas das vezes é mascarada dentro dessas obras de cavalaria. Então são desigualdades políticas, sociais e éticas, né? E o que denominamos a isso de literatura escapista. Escapista que é como uma forma de escapar, né? É algo para entreter frente à dura realidade ao qual a Espanha, né, a Europa como um todo vivia, né? E um período forte também dessa época é o período da Inquisição, né? Onde, né, se buscava ali ideais religiosos que muitas das vezes mitigavam a sociedade, né, com calúnias, com injúrias e um grande obscuro aí dentro da história, né? Esse período é conhecido como um tempo obscuro por essa questão da Inquisição. Ele contraponta o idealismo do século XVI, né? Então, esse contraponto, esse idealismo, nós falamos na aula anterior que nós tínhamos um protagonista que ele de tanto ler, ele começou a acreditar que aqueles livros, as histórias, fantasias que ali estavam era a realidade. E começou a vivenciar o livro como se realidade fosse. É por isso que ele sai, né, em busca de aventuras para viver como um cavaleiro. Então, essa busca de um ideal que move os cavaleiros, que no caso de Don Quixote era a justiça, era o que fazia, na verdade alimentava, o sonho dele, né? Então ele ia em busca de justiça para ter, né, o seu ego de cavaleiro mantido ali. E aí nós falamos um pouco também na aula anterior, né, desse contexto da Espanha pobre, né, uma Espanha rural, cheia de dificuldades, né, e ele usa esse escape para entreter e vivenciar, enfrentar essa dura realidade. Para finalizarmos aqui nossa aula, galerinha, aqui nós temos o nosso mapa conceitual, né, dos tópicos abordados na aula de hoje, tá? Então, o principal deles aí, o Renascimento, que foi um período que marcou não só a literatura, mas marcou outros movimentos, a arte e tudo aquilo que faz parte da cultura,
né? Então, o Renascimento, ele tem a razão como a única fonte de conhecimento, ou seja, aquela contraposição entre o antropocentrismo e o teocentrismo, né, que critica Deus como centro do universo, né, e coloca a razão, um movimento aí também que se expandiu pelo iluminismo. Temos o idealismo, a questão da fragilidade de ideias frente às complexidades humanas e sociais, foi justamente aquele ideal de justiça, que falamos aqui anteriormente. Don Quixote, né, que traz ali os aspectos frente a essa realidade, entre esse contraste do mundo medieval e o mundo moderno, já que nesse período de transição, as novelas de cavalaria elas prevaleciam mais na época medieval, na época das grandes conquistas, a Batalha da Espada, e ela vai caindo, né, em desuso. E a desconstrução, né? No mesmo instante que se desconstrói ideais, né, de natureza cavalaresca, porque esse período ele representa uma transição entre o que é medieval e o que é o mundo moderno. Então é isso, galerinha. Finalizamos aqui mais uma videoaula. Continue conosco, faça a atividade, verifique a devolutiva da atividade e até a próxima aula. Adiós!